Aí, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira, a última de outubro. Galera, como eu tinha prometido para vocês, então, a gente vai fazer uma revisão, uma espécie de pré-prova aqui, tá? Para o Enem agora, pode ser que ela vá um pouco mais para outra aula, mas a gente vai pegar os dados mais importantes a respeito da prova do Enem, tá? Bom dia, Yasmin. A gente vai pegar os pontos mais importantes da prova do Enem. O Gabriel, se já estiver aí, já pode... Eu acabei de botar, bom dia, João Vitor, acabei de botar... até o fim do ano aí eu quero saber o nome de todo mundo, tá? Que todo mundo me dê bom dia, eu quero saber, porque essa coisa de online, né? A gente tem que se adaptar, mas... o cara não... É ruim, né, senhor? É ruim, né? Porque é ruim porque tu pega um aqui que fala, que nem tu, né, Eduardo? Ou alguém que comenta aqui embaixo, bom dia, Isadora, entendeu? E tu nunca sabe, assim, da galera, tá ligado? E aí eu pedi pro Gabriel botar. Gabriel, bom dia. Já tá ali, eu botei hoje de manhã, referente à aula passada, tá? Na plataforma ali, a aula de história, a nosso pré-ENEM, nosso pré-prova aqui, tá? E o que acontece? A gente vai fazer essa revisão, esse pré-prova, digamos assim, vou mostrar para vocês basicamente como é que funciona a prova do Enem, tá? E apesar de ter mudado o governo, apesar de ter algumas coisas terem acontecido, e aí as pessoas ficarem meio receosas, assim, quanto né, o formato da prova do Enem, a natureza da prova ia mudar, por enquanto não mudou, por enquanto a prova continua a mesma. Claro, ela tem algumas mudanças que eu vou mostrar para vocês, ela deu algumas modificadas, tá? Nessa prova aqui, e eu quero, mas apesar disso tudo, galera, essa prova ela continua dentro daquele formato, daquela maneira que ela foi modificada a partir de 2009, né, com suas áreas, né, das ciências humanas, da natureza, a matemática, as linguagens, a redação, tá? E o que acontece? Aqui, gente, deixa eu só, tá, é isso aí. Aqui tá a prova, tá? De ciências humanas. Então a gente nunca lê, né? Você sabe, não sei se alguém já fez aí a prova do Enem, ou o ano passado, ou fez para testar. A prova do Enem não é dividida, né, nos componentes curriculares tradicionais, história, geografia, apesar de estar ali dentro, tudo isso. E a prova de história está dentro das ciências humanas e suas tecnologias. E ela tem aí 6 competências. E galera, eu destaco para vocês aí 3 competências que eu acho que são as que mais aparecem na prova do Enem, as 3 competências que aparecem mais, tá? Que é competência 1, competência 3, a competência 5. E dentro dessas competências, suas habilidades. O que acontece aqui? Isso é uma coisa que eu tenho para mim, pelo menos na história, na prova de história, no conteúdo de história. É uma coisa que eu bato pé há muito tempo e eu nunca me enganei até hoje do que eu tenho feito. Eu não consigo, eu não gosto de, para o Enem, formular para o aluno, por exemplo, os conteúdos que mais caem. Cai mais Revolução Industrial, no exemplo, tá? Cai mais Era Vargas, cai mais Brasil Colônia, cai mais Revolução Francesa. E aí, o que se vai fazer? Tá, então eu sei que cai bastante Segunda Guerra. O que eu vou fazer com isso? Eu vou decorar a Segunda Guerra? Então, para o Enem, não importa o que mais cai. A gente até pode fazer, e dá para fazer, e é simples, né? Fazer uma estatística dos conteúdos e jogar ali, olha, caiu mais isso, caiu mais aquilo. Mas isso não vai conseguir fazer com que a gente entenda como é que funciona a prova do Enem, porque ela não trabalha a partir de conteúdos, ela trabalha a partir de competência, habilidades, a partir da retórica, né, da ideologia que a prova tem de fazer, porque, na verdade, só para você ter uma ideia, o Enem, quando surgiu, ele surgiu para avaliar as escolas que estavam no ensino médio, preparando os alunos para o ensino superior. Então, a nota era para a escola. Depois, o Enem acabou ficando para o aluno e hoje ele é uma ferramenta de promoção para várias coisas, né, para muita gente. Porém, o Enem ele tem uma filosofia, né, que veio no DNA dele, que é a filosofia de entender que um aluno, um adolescente, um jovem adulto, ele precisa saber ter um olhar crítico do mundo, conseguir intervir como um bom cidadão, como uma boa cidadã na sociedade em que ele vive. Então, a prova, e aí basicamente, como eu estou falando para você, a prova de história, ela vai trabalhar, independente se é pré-história, independente se é Grécia, independente se é Império Bizantino, que for, ela vai trabalhar ali pontos
que são pontos de discussão, pontos críticos para tu avaliar aquele período, e não para tu decorar quem foi o rei tal, o que aconteceu na primeira fase da Revolução tal. Não, ela vai trabalhar o que tem nele aquele conteúdo, que é um tema gerador e que faz sentido para a gente. Eu sempre digo, nenhuma prova do Enem a gente lê a questão e a questão ela passa batido do tipo sei ou não sei. Ela é sempre uma prova que vai fazer tu acreditar que tu possa chutar uma questão. Eu acho que é isso aqui, porque ela trabalha com um olhar mais crítico e não com decoreba, não com conteudismo. Então, como que eu digo para vocês? Eu não separo a prova do Enem a partir de conteúdos, e sim a partir de temas, a partir de conteúdos, no sentido conceituais, que são as competências e habilidades ali. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, aqui, por exemplo, a primeira competência: compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Elementos culturais que constituem as identidades em qualquer período histórico, seja na história do Brasil, seja na história geral. Tá? As diferentes manifestações culturais que os povos exerceram e exercem, e como essas manifestações culturais formam e constroem a identidade desses grupos, tanto no Brasil, tanto na Argentina, nos Estados Unidos, no Iraque. A ideia é isso. Então, não importa qual o assunto que a gente está trabalhando, mas é que o importa é o quê? Lá no meio daquele conteúdo da Rússia, por exemplo, a prova quer saber o componente cultural ali dentro e a identidade formada. Então, não é para vocês saberem isso de sentido de entender como é que era a cultura da Rússia em 1920, não. Mas ele vai trabalhar ali, por exemplo, um texto, vai trabalhar uma charge e vai pedir para que tu consiga decodificar ali o que está sendo trabalhado ali. Então, o mais importante são esses conceitos e não os conteúdos em si. Tá? A competência 3, compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Tá? Então, instituições políticas históricas, as instituições, digamos, dentro da história, tá? As manifestações econômicas, o capitalismo, o socialismo, as revoluções em si, e o que elas significaram para um grupo de pessoas naquele momento. E aí fala também os conflitos, a história é feita de conflito, relações de poder, quem está no poder, quem está lutando pelo poder, quem quer derrubar quem do poder. Então, isso não precisa a gente decorar o assunto, a gente precisa saber o que está ali dentro. Qual é o cerne da Revolução Francesa? Qual é o cerne, né, da Revolução Farroupilha? Claro que não cai a Revolução Farroupilha na prova, mas qual é o cerne desse movimento? Qual é o cerne? O que esse grupo está levantando? Qual é a bandeira que esse grupo está levantando? Isso é importante, isso aparece bastante na prova. Tá? Vamos para a competência 5. Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Essa competência 5, na minha opinião, ela mata a charada do que é a prova do Enem, pelo menos nas ciências humanas e principalmente na história. Por quê? Porque ela trabalha isso. Eu quero saber quando eu faço a prova, qual é, né, a minha consciência que eu tenho. O Pablo entrou aqui agora, vou dar o exemplo do Pablo. Tá? Pablo faz a prova. A ideia da prova é o que o Pablo tem de consciência para poder intervir e entender o mundo. Como é que o Pablo faz uma letra da realidade? Então, para o Enem, não importa se o Pablo sabe o nome das capitanias hereditárias. O importante para a prova é que o Pablo entenda o que aconteceu no Brasil para os portugueses virem para cá. Qual era o objetivo dos caras e quais as relações que estavam, né, quais os interesses que estavam ali dentro. E olha bem ali, fundamentos de cidadania, democracia. Então, gente, já vou falar e depois eu vou, obviamente, repetir isso aí para vocês na nossa revisão, que pode ser hoje, semana que vem também. A ideia é o seguinte: na prova de história e também na redação, nunca vocês marquem ou falem ou abordem algo que vá de encontro, que vá ferir princípios de cidadania, de democracia. Nunca uma alternativa correta numa prova de ciências humanas vai ser uma alternativa que trabalha ou que afirme a intolerância, o preconceito, tá? O etnocentrismo, né, esses valores dentro de princípios que a gente construiu dentro dos direitos humanos e tal, princípios negativos, princípios que não têm empatia, que não respeitam o outro. Jamais a prova vai ter em seus gabaritos isso. E vocês também jamais numa redação vocês vão jogar com essa ideia. Jamais numa redação vocês vão trabalhar e defender pontos que vão contra isso. Só para vocês terem uma ideia aqui, tá? A prova da URGS, por exemplo, ela trabalha, agora eu não sei muito como é que tá, mas a prova da URGS, ela não tem esse vínculo de que tu tenha que estar
em consonância com direitos humanos, com os princípios morais da cidadania e democracia. O importante para a prova do Enem é que a tua prova seja uma prova lógica em si mesma e que ela tenha argumentos que consigam se afirmar dentro da tua escrita. Então, tu defende uma ideia, na tua redação tu vai ter que comprovar a ideia que tu defendeu. E é justamente por isso que a URGS não tem temas, digamos, pesados, assim. Nunca tu vai ver, por exemplo, uma prova da URGS, pelo menos dessa linha que eu estou falando para vocês, racismo, homofobia, nazismo, fascismo, sei lá o quê. Por quê? Porque se tu fizer uma boa redação dentro de um argumento lógico, intrinsecamente válido, de que racismo é bom, e tu prova argumentativamente, dentro da lógica da escrita, que pelo ponto que tu defendeu, a ideia que tu defendeu, a premissa que tu defendeu, os pontos que tu colocou equivalem e vão ao encontro, né? Fecham direitinho com a premissa, tu vai tirar 10 na prova, vai tirar 25, mesmo que tu seja um racista e um nazista na prova. Perceba? Por isso que a URGS não trabalha, porque ela poderia dar nota máxima para um nazista. Já a prova do Enem trabalha com temas mais sensíveis, mas ela vai pegar essa competência 5 aqui para ti. Tu não pode defender o indefensável. Tu não pode defender uma ideologia que hoje estão contra o consenso coletivo do que as pessoas acreditam que sejam coisas tolerantes. Né? A gente sabe que esse consenso coletivo ele muda ao longo da história. E atualmente a gente tem feito promoções muito interessantes, né, em relação ao respeito às diferenças, respeito às minorias, a representatividade de vozes de grupos que não tinham dentro da história. A gente sabe, né, no mundo das redes sociais isso gera um bafafá, o Brasil está muito polarizado, e aí muita coisa para muitos vira mimimi e vira não sei o quê, mas de fato dentro de um processo histórico é maravilhoso isso. E o Enem procura estar né, acompanhando isso, e na tua redação, quando tu trabalha alguma coisa, tu discute, tu discorre sobre algum assunto, tu jamais pode defender, tá, algo que vá na contramão, porque obviamente a prova do Enem ela é ideológica, ela não é neutra, e desconfia da neutralidade. Eu não sou neutro, ninguém é neutro, tá? A gente sempre fala de algum lugar, seja um lugar político, um lugar geográfico, um lugar histórico, um lugar social, um lugar antropológico, a gente fala de algum lugar. E a prova do Enem é isso. Então é uma prova que vocês jamais vão deixar ela em branco, porque vocês sempre vão ter uma opinião sobre a questão. E é isso que eu vou trabalhar com vocês hoje. De que maneira a gente pode ter uma opinião concreta, uma opinião decente, tá? Eficiente, para ir bem na prova, de acordo com né, as necessidades que o Enem pede para a gente. Pode passar, Gabi? Sobe aí mais um. Olha lá, gente, vamos lá. A estrutura da prova, tá? Vamos lá. Então, ali, é uma prova não cronológica, não diacrônica. O que é isso? Ela não é timeline, tá? Então, a prova do Enem não é que nem a prova da URGS. Dificilmente, na prova da URGS, tu vai começar uma questão com Segunda Guerra e depois vai para a Grécia, né? Sempre a linha do tempo, que é a maneira que a gente organiza a história. A gente conta a história, né? O tempo é o grande eixo, né? Que move a história. Mas, como a prova do Enem não tem essa coisa, como eu falei para vocês, conteudista, ela não tem essa obrigação de começar com história antiga ou com Brasil colônia, né? Pegando história geral e história do Brasil. Não importa. A prova do Enem ela vai trabalhar com os conceitos, com as competências, com as habilidades. Então, se a prova do Enem quer trabalhar, por exemplo, na primeira questão, a alteridade ou o etnocentrismo, o que é isso, né? O etnocentrismo é aquela coisa de tu ver o teu grupo, né, o teu país, a tua sociedade como é a principal, o centro, a melhor, e tu julga as outras a partir da tua, né? Com os valores que tu tem, tu meio que filtra e faz a régua de todos os povos a partir do teu, como se o teu fosse o melhor, o acabado, pronto, os outros, os incompletos, os piores, os diferentes e portanto, ruins perto do teu. Isso é etnocentrismo. E aí a alteridade é o contrário, né? É o alter, o outro. Tu enxerga o outro apenas como diferente, mas tu não joga juízo de valor, tu apenas vê um grupo com uma formação diferente da tua e tu não vai depositar neles uma série de adjetivos positivos e negativos, tendo tu como centro. Eu fiz toda essa palestra aqui para dizer o seguinte: a primeira prova do Enem pode trabalhar isso. E ela pode pegar uma questão de Revolução Francesa, ela pode pegar uma questão de Guerra Fria, ela pode pegar uma questão de Brasil na ditadura militar. Não importa o conteúdo. O que a prova do Enem quer é discutir o etnocentrismo ou a alteridade
na questão. Então, ela não é assim. Você não é para estudar a prova do Enem nesse sentido. Claro que a gente, obviamente, precisa ter um raciocínio histórico linear para entender, né, o processo de construção da sociedade, os acontecimentos históricos, a evolução da humanidade, mas a prova não tem essa obrigação na sua organização cronológica. Tá? Eixos, portanto, como ela não é cronológica, ela trabalha em eixos temáticos. Tá? E aí eu já falei para vocês, né? Competência e habilidades, aqueles PCNs ali são o parâmetros curriculares nacionais, são justamente os parâmetros, a régua que faz análise e promove a ideologia da prova, né? Que são as suas competências e as habilidades que eu falei para vocês antes ali. E aí uma coisa importante, a finalidade dos conteúdos, tá? Os conteúdos, tá? Por isso que eu vou reforçar o que eu tinha dito no comecinho. Eu não gosto de fazer uma lista do que mais cai, porque a prova do Enem não tem a preocupação, ou não tem até então, a preocupação de conteúdo. Qual o conteúdo? Não importa. Qual o eixo temático que mais cai? Qual a competência que vai aparecer mais? Quais são os conceitos que a gente vê ao longo do tempo? Eu, como professor de história há muito tempo, de cursinho, o Enem, desde sempre eu trabalho. Como é que o Enem aborda e quais são os conceitos que eu vejo que aparecem mais na prova do Enem? Então, esqueçam o conteúdo pelo conteúdo. O conteúdo é só uma bússola. Né? Vou falar de guerra, de Revolução Russa? Vamos falar de iluminismo? Mas o iluminismo ele só é um assunto que é uma bússola para nortear um tema que eu quero ali dentro. Eu quero trabalhar relação de gênero. Então, eu usei iluminismo só como um pano de fundo para falar que autores, por exemplo, que nem o Rousseau, maravilhosos para a história, se olhar o que ele falava sobre as mulheres, era absurdo. Era uma excrescência na boca dele, mas ele foi importantíssimo em outras coisas dentro do processo histórico. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, os conteúdos eles são apenas uma bússola. Porque o que importa não é saber aquele conteúdo naquele período histórico, é saber qual o conceito, qual o eixo temático ali dentro daquele conteúdo, e se tu consegue dialogar com a prova desse sentido. Então, obviamente, o conteúdo é uma organização temporal e histórica dos eixos temáticos abordados. O que eu já falei para vocês, é importante a gente saber, pelo menos, né, gente, que na Idade Média era feudalismo, que o absolutismo é da Idade Moderna, que o capitalismo industrial é da Idade Contemporânea, essas coisas, né, saber que a Revolução Francesa é da Idade Contemporânea, saber, por exemplo, que, né, a queda do Império Romano é da História Antiga. Algumas coisas básicas a gente tem que ter para permear, né, para ter um filtro ali, e nesse sentido que servem os conteúdos. Fora isso, gente, esqueçam o conteudismo. Fala por mim. Se tu tem dificuldade com história, com memorizar, essa é a prova para ti, porque a prova não pede isso. Pode passar, Gabi. Se eu tiver aqui falando alguma coisa que possa confundir vocês, se eu estiver falando alguma coisa, você pode chamar e pode perguntar. Aqui eu separei alguns dos eixos temáticos que mais apareceram até hoje na prova do Enem, principalmente desde que houve a reformulação dela a partir de 2009. Então, aqui os temas que aparecem sempre na prova: etnocentrismo, preconceito, cidadania, direitos humanos, democracia. Esses eixos aí, principalmente nesse lado aqui do quadro, eles são, cara, sempre vão estar na prova. Então, ô Marcito, qual é o conteúdo que mais cai na prova? Isso aqui. Se eu fizesse agora, por exemplo, um conteúdo para jogar no YouTube, muito aluno que começou agora um curso ou vai fazer o Enem pela primeira vez e que não teve uma aula mais ou menos organizada de história, vai dar bug aqui, vai dar tela azul no Windows dele. Por quê? Porque ele estava esperando que eu viesse falar aqui do quê? Que era Vargas, né? Brasil, República Velha, Segunda Guerra, Revolução Industrial. O aluno estaria esperando isso, mas na verdade esses são os conteúdos. Então, se eu trabalhar etnocentrismo e preconceito, eu não tenho preocupação em abordar necessariamente preconceito no Brasil colônia. Eu posso trabalhar preconceito na Roma Antiga. Eu posso trabalhar cidadania na Roma Antiga. Quem era cidadão, né? Exatamente, Pablo. Exatamente. Como é que ela, por exemplo, como é que era o preconceito na época? Só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Pode cair uma questão de Inglaterra no século XV. Não importa o conteúdo, importa saber o seguinte, e a prova vai te dar isso através de um texto, até de uma imagem, de um documento. Acreditem ou não, até o iluminismo, a ideia de igualdade não existia. Algumas pessoas
terem menos direito que outras era uma coisa natural. A escravidão era lei, era natural algumas pessoas serem escravas de outras. Hoje a gente não admite isso. Hoje, quando a gente assiste um filme, uma novela, a gente lê um livro, a gente vê alguma coisa e a gente vê uma relação de pessoas ali dentro de um espaço convivendo, e quando a gente percebe uma relação de exploração, de preconceito, de autoridade, autoritarismo, a gente vai... Opa! Se alguém perguntar o que tu notou naquele filme, anotei que os caras eram pau no cu com os outros. Que aqueles caras exploravam os outros. Por quê? Porque a gente tem uma premissa hoje, que nasceu com a gente pós-iluminista, que de cara todos somos iguais. Não que somos iguais, somos todos diferentes, mas que nascemos com direitos iguais. É uma questão de justiça. Todo mundo ter os mesmos direitos, ser tratado da mesma forma, seja politicamente, seja socialmente, seja o que quer que seja. Mas isso não era assim. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. A prova, ela vai trabalhar um período histórico não para saber que data, não para saber quando morreu Alexandre o Grande, mas para saber quando o Alexandre o Grande expandiu lá, quem era cidadão e quem não era, quem tinha direito e quem não tinha. E aí tu pensa, mas como é que eu vou lembrar, senhor? Calma. Essas questões, geralmente, a prova, eu vou explicar isso agora, elas não são aquelas questões que vêm direto, assim, sabe? Pergunta-resposta. Ela trabalha através de um texto, através de uma imagem, através de uma lei, de um documento, de uma chave, de um mapa. Então, tu vai debulhar e tu vai tentar decodificar aquilo que a prova te apresentou e onde ali dentro do texto meio que advoga ou vai trabalhar aquilo que a prova está te pedindo. Entendeu? É dentro do texto que muitas vezes tu acha a resposta ali. Então, esse primeiro ponto aqui, ele vai sempre aparecer, sempre, porque ele é totalmente vinculado às competências e habilidades que eu falei para vocês. E também aparecem muitas questões de relação de Estado e sociedade, que é o Estado, que é a sociedade, algumas questões sobre capitalismo, questões de revolução industrial, de indústria, questões de relação de produção, e como tem muito da competência ali que eu falei para vocês, a competência 5 e a competência 3, democracia, cidadania e movimentos sociais, é muito comum na prova do Enem alguma abordagem sobre o capitalismo e as relações de poder e as relações de conflito entre grupos. Os grupos de poder, os grupos que lutavam para ter o poder, os grupos que lutavam para ter menos população, isso aparece bastante. Porque a prova, eu repito, ela é uma prova ideológica, ela é uma prova neutra, ela tem um ponto de vista. E aí não adianta. Mas eu não concordo com o Enem. O Enem é uma prova, sei lá, uma prova esquerdista, não sei o quê. Eu acredito que o aluno, para começar, não é isso aí, né? É meio que burrice pensar assim. Mas mesmo que fosse, o que tu faz enquanto aluno que entra na universidade? Tu fala, meu, foda-se. Depois eu faço um mestrado e critico a prova se eu quiser, mas eu quero passar. Então, se eu quiser passar, eu não vou discutir com a prova. Eu vou entender como é que a prova funciona e eu vou fazer o que ela quer. Então, tem que ser prático, pragmático. Não tem que ser político agora. Porque ser político agora é burrice e perda de tempo e perda de dinheiro para vocês. E identidade cultural também aparece muito na prova do Enem, inclusive questões sobre patrimônio material, tudo isso a gente vai falar. Eu acho extremamente interessante. Eu que gosto de história, que tem uma dificuldade enorme com memorização das coisas, muitas vezes, apesar de, dando muita aula, conseguir já, mas eu não gosto de ter que decorar nada. A prova de história, na minha opinião, para quem sabe, para quem estuda algum assunto, ela é a melhor forma de abordar, entendeu? Porque ela não faz que tu fique lembrando do teu quarto com aquele papel pardo com as canetinhas. Eu lembro que História do Brasil estava de canetinha azul e a geral de canetinha vermelha, sabe? Muitas vezes a gente faz uma prova e a gente lembra, que quem nunca fez isso no colégio, tem uma prova de história, tu não lembra a questão, mas tu lembra que estava no canto esquerdo do livro, do lado da foto do Dom Pedro, isso aí que eu anotei com marca-texto. Tu lembra o lugar da memória porque ali naquele cantinho do livro tu tem decorado frase, tu vomita a frase na prova ou tu marca a questão sem ter a mínima ideia do que tu tá fazendo. Isso era muito assim. E eu, lembro da professora de história, estudem essas 10 questões, decorem, porque eu vou pedir 5 na prova. Aí tu virava um robô, um demônio, ô mãe, fala aí, mãe, fala aí. Aí tu fica com a tua mãe lendo a questão, tu respondia assim, muito bem, minha filha. Na prova tu pegava, lembrava, fazia. Tu saía pro recreio, tu não lembrava nenhum assunto da prova, porque tu vomitou aquilo de uma forma tão mecânica, porque tu só engoliu para vomitar,
tá? E tu não tinha... E isso é aquela prova conteudista. A prova do Enem não é assim. A prova do Enem ela é um manifesto contra esse tipo de ensino. Tá? Por isso que ela é ideológica, porque ela faz tu pensar, cara. Tu fala assim, porra, sabe? Toda a questão do Enem que tá ali, tu vai pensar, tu vai ter uma opinião. É isso que é tri na prova. Porque não é aquela questão de pensar, período regencial. Não, tu vai olhar a questão e vai dizer, mesmo que tu erre a questão, tu errou achando que acertou. Porque tu tem uma opinião sobre aquilo. É isso, na minha opinião, é interessante na prova. Então, tá aí os assuntos que mais aparecem na prova. Pode passar? Pode passar, Gabi? Eu fico emocionado com isso aí. Né? Eu gosto dessa prova. Direitos humanos. Então, gente, vamos lá. Tá? Direitos humanos não é para humanos direitos, tá? Como diz aquele filho da puta, aquele ditador argentino Videla, que matava as pessoas de helicóptero. Essa frase que muitas pessoas usam, os direitos humanos, que está tão na boca de todo mundo e pouca gente sabe o que significa. Ele é uma construção histórica do pós-guerra, ele é de 10 de dezembro de 1948, na ONU, e os direitos humanos surgem na história para justamente, né, porque tivemos o nazismo, tivemos o holocausto, tivemos as leis de Nuremberg que julgavam as pessoas, né, pela cor, pela etnia, pelo grupo social, pela religião, e tabulava as pessoas como diferentes e algumas podendo viver e outras não podendo viver. Imagina. Então, os direitos universais, os direitos humanos universais, eles são algo internacional, é algo internacional para que não aconteça de novo o que já aconteceu na história. Tá? Então, gente, ali que está ali em roxinho, ó, independente da presença de uma questão específica sobre o tema, direitos humanos é o norte e o parâmetro condutor do Enem. Antigamente, até acho que há uns 3 ou 4 edições atrás do Enem, acho que 3, tu zerava uma questão se tu ferisse os direitos humanos na redação. Zerava a redação. Hoje tu não zera mais, mas tu perde bastante ponto, porque tu não pode contra isso aqui. Então agora, tu que é contra os direitos humanos, seja, não estou fazendo uma questão agora metafórica, né? Mas qualquer pessoa que vai fazer a prova, seja contra os direitos humanos, nesse momento tem que ser a favor. Tu tem que entender que a prova pensa assim, tá? É essa a ideologia da prova, e que eu concordo muito, tá? Nesse sentido. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Portanto, isso é a prova. É isso que eu estou dizendo. Jamais uma prova de ciências humanas, especificamente a de história, dentro da prova de ciências humanas, o gabarito de uma questão vai ser algo contra isso aqui, que está escrito aqui. Jamais o gabarito vai ser a defesa de uma ideia, de uma ideologia que vá bater de frente com esses princípios, né, da dignidade humana, da fraternidade, do respeito à pessoa humana, ligado à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Então, isso aqui vocês levem para a vida, levem para a prova, levem para a redação, principalmente, e jamais marquem na prova qualquer coisa, jamais o gabarito vai ser algo contra isso aí. A não ser que o gabarito peça o negativo, né? A não ser que a questão peça o que é intolerante, né? O que não pode ser, aí tu vai marcar uma coisa dessa. Mas, do contrário, a resposta sempre vai estar dentro dessa linha aqui. Feito? Vai, Gabi, mais uma? Vamos lá? Tá? Então, eu estou trabalhando muito a natureza aqui para vocês da prova, também a filosofia, depois a gente vai entrar mais na técnica dela. A estrutura da prova, como eu disse para vocês, né? Ela não é cronológica, né? Diacrônica, ela é sincrônica. Ali eu dei 2 exemplos para vocês, né? De 2 tipos de linha do tempo ali. Tá pequenininho para mim aqui, estou com o celular, mas talvez alguém consiga ver. Ali a primeira linha do tempo é uma linha do tempo tradicional, né, do Brasil colônia, do Brasil imperial, do Brasil republicano, para lá. Assim é a história, e a prova é assim, né? A prova ela vai pegar essa linha do tempo. Se a prova de Brasil do Enem fosse tradicional, ela começaria com colônia e iria até a república, tá? Já a prova do Enem, ela é sincrônica, é o segundo quadrinho ali. Tá? A sequência das questões do Enem não seguem uma abordagem histórica cronológica, como eu falei antes. Ou seja, tu pode estar numa questão ali, começa com uma questão de segundo reinado, depois vai para, sei lá, a República Velha do Café com Leite, volta para... E ela também tem uma abordagem de que uma questão pode fazer tu criar um tipo de ligação entre Brasil colônia e o Brasil atual. Tá? Entre uma relação de como é que era a escravidão e como é que é o racismo hoje. De que forma o racismo hoje, de que forma, né, a segmentação, a segregação
do trabalho no Brasil ligado à cor da pele é explicado a partir de estruturas que se formaram durante o período colonial e período de escravidão. Então, a prova faz essa ligação com vocês. Ela não é cronológica. Não, e então, estudem, né, a partir dessa linha de raciocínio que eu estou trabalhando com vocês aqui agora, e para o Enem, não aquela linha de raciocínio, né, o que veio primeiro, o que veio depois, o que veio primeiro. Claro, como eu disse, o mínimo que a gente tem que saber é que o Brasil era colônia até 1922 e que o Brasil não virou república. Primeiro o Brasil virou um império, teve 2 reis, depois, sabe? Essas questões básicas a gente tem que saber numa prova. Óbvio, né? Tu não pode ser um vegetal ali que tá pairando num plasma assim. Não, tu tem que ter uma... Só que a exigência desse raciocínio de linha do tempo é só um suporte, né? Uma bússola para ti. Porque o teu fight mesmo com a prova é aqueles eixos temáticos que eu falei para vocês. É isso que importa para a prova, seja de história geral, seja de história do Brasil. Vamos mais uma aí, Gabriel. Vamos mais uma. Aí, gente, aqui uma coisa muito legal. Os enunciados, como é que é os enunciados das questões do Enem? Eu vou esmiuçar para vocês aqui agora a parte mais técnica. Olha o que eu botei primeiro ali em vermelho. Há um predomínio, tá? Predomina nos enunciados do quê? Questões e enunciados mediadores. O que é um enunciado mediador? Quem descobriu o Brasil? Um exemplo de prova, tá? Básico. Quem descobriu o Brasil? Letra A, Pedro Álvares Cabral. Letra B, Cristóvão Colombo. C, Celso Roth. Dá um exemplo assim, tá? Nunca não. 1%, né? 10%, vamos botar aqui, 5% da prova do Enem, ela é uma questão onde a banca te pergunta e tu responde. Geralmente, as questões, os enunciados, elas são mediador, ou seja, a questão te lança alguma coisa para tu analisar e a partir dessa análise que tu vai fazer, vem a questão. É isso. Então, tá? Veja a tabela do IBGE do Brasil de 1988, como é que era a população rural, a população urbana, por exemplo. Tá ali. E aí a questão vai de perguntar, né? Tu viu o que segundo o gráfico? Então ela vai te jogar algo para tu analisar. Isso é o que predomina. Né? E dentro desse predomínio, tá ali. Primeiro vem em ordem, né, de importância, em ordem de recorrência nas provas, principalmente na de história. Predomina os textos acadêmicos, ensaísticos, jornalísticos, discursos, poesias, enfim. O que eu estou dizendo? Textos. A prova recorta um trecho de um livro e joga para ti. E vai botar o nome do autor e tudo. Então, como eu falei para vocês, quem descobriu o Brasil? A prova não faz isso. A prova vai fazer, por exemplo, sabe-se durante muito tempo que Pedro Álvares Cabral é para... Mas há um autor espanhol para lá e vai pegar o texto do autor espanhol, que vai dizer que antes, não sei o que e tal, e aí tu vai analisar isso. Segundo aquele texto, aquele autor, o que aconteceu. Ou seja, a prova, ela trabalha mais com isso. Até para poder discutir e poder exercitar mais esses eixos temáticos que eu falei para vocês, né? Que estavam naqueles slides anteriores ali. É mais fácil, analisando um texto, um documento, tu trabalhar esses conceitos e responder a questão. Depois vem leis, sempre aparece uma lei na prova, seja um artigo da Constituição, uma lei, qualquer coisa. Vocês vão sempre enxergar uma lei na prova. Mas não se preocupem, né? Não tem que saber direito, não tem que... É só interpretar os artigos ali naquela lei, o que é... assim, nessa lei fica... Então, é bem tranquilo. Imagens, figuras, charges, tá, gente? Charges políticas, representações oficiais, entender, saber decodificar quando é que uma imagem é uma imagem, um desenho, uma pintura oficial, governista, que quer exaltar e enaltecer e dar uma relação de poder e respeito a um político, a um chefe de Estado, ou quando é, por exemplo, uma charge, e se é uma charge, a charge ela é crítica, ela é irônica, ela é, às vezes, bem-humorada para criticar o poder. Então, também vocês têm que ter esse filtro aí sobre isso, tá? Porque as questões vão trabalhar isso também, de tu analisar essa imagem, tu decodificar
se está exaltando, está criticando e o que está por dentro daquilo ali. E não é difícil de fazer. Tá? E aí, gente, mapas também, página muito mais, obviamente, em geografia, mas aparece também em história, mapas históricos, que te peçam mapas comparativos, né, de como é que era antes, como é que agora tal região, e aí tu fazer essa abordagem, essa análise ali. Raramente os enunciados propõem a resolução de uma questão sem utilização de algum item acima citado como apoio. É o que eu tinha dito, né? Raramente é uma pergunta e uma resposta, né? Que te dá lá um argumento e pede para tu responder qual das questões está certo com o argumento lá. Geralmente, a prova do Enem, ela joga o textão ali e aí tu analisa. Pode passar, Gabi? Vamos lá. E o textão? Isso aí é um grande mito, tá? Vocês são mais novos aí, né? Então, mas durante muito tempo, gente, o Enem ficava naquela... O Enem é textão. E era um textão. Muita gente não passava nem às vezes porque não dava tempo. Então, até peço para vocês fazerem o quê? De exercício em casa. Façam a prova do Enem. Façam uma prova do Enem, mas não comendo traquinas, vendo round 6, meia para cima ali. Não. Faz a prova do Enem, qualquer uma delas, numa mesa, sentado numa cadeira, faz quando tá no colégio, assim, ó, ventilador de teto, que fica, sabe, suado, sovaco aqui, ó, sabe, no tempo que é a prova. Faz. Tu vai notar, se tu não tá acostumado a fazer isso, que a primeira coisa é, what the fuck, não acabei essa merda. Nunca dá tempo. Essa é a ideia. Nunca dá tempo a prova do Enem. Então, o mais importante é que vocês façam a prova. Independente de qualquer estudo, façam a prova de cabo a rabo. Ah, que chato. Cara, é a vida. É uma escolha, como eu digo lá no começo do ano para você. É uma escolha de vocês. Então, tem a parte difícil, chata. Quando tá ficando fácil é porque tá errado. Façam a prova. Mas tem um tempinho aí para vocês fazerem, né? Façam. Um dia peguem uma tarde, façam a prova. E vocês vão perceber que vocês não vão conseguir terminar. Depois treinem isso. Treinem isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a prova do Enem agora está mais light até. Ela é muito textão. Muito textão. Então, continua tendo textos, mas os textos diminuíram, para a alegria de todos. Tá? E aí tem os mitos que acompanhavam principalmente a área de ciências humanas. O textão, o Enem é só interpretação de texto, não precisa saber nada, parará, e aí a gente vai trabalhar isso aqui. E eu separei algumas sentenças ali, algumas frases para dizer o que é mito, o que é verdade. Por exemplo, o Enem é só interpretação de texto. Está errado. O Enem não é só e cada vez menos. Tá? Ele também é uma prova que, em algumas questões, exige a interpretação do texto para tu conseguir acertar. Mais do que o conhecimento do conteúdo em si. Nós entender e interpretar o texto, mas ele não é só assim. Muitas questões exigem conhecimento básico do assunto para tu dialogar com o texto. Certo? Segundo ponto. Vai direto no enunciado. O texto é só migué. Isso pode ser para a URGS, pode ser para a PUC, pode ser para qualquer lugar. Não para o Enem. E aqui eu faço uma defesa da história. Se o professor de vocês, de geografia, sei lá, de literatura, de filosofia, sei lá, qualquer de português não, porque português, né? Mas qualquer professor de vocês falarem outra coisa, respeitem porque é a área deles. Mas na história eu vou dizer, não caem nesse papo de vou direto no enunciado, o texto não importa. O texto importa sempre. Nunca na prova do Enem, acho que uma questão eu vi, e era até antes de 2009, uma só questão eu vi, que o texto e o enunciado não tinham nada a ver. Era aquela encheção de linguiça, tá ligado? Bota um textão, no fim tu vai lá, é só no enunciado. Não. Sempre o texto é importante. Isso que eu peço, gente. Jamais deixem de ler o texto. Se vocês fizerem isso, vocês estão sendo, sabe, vocês estão dando a oportunidade para entrar naquela estatística de 50% de errados para as eleições, tá? Sem mesmo saber a questão. Porque tem que ler o texto. Claro, o que se pode fazer? Pode ir antes no enunciado e ver o que o enunciado está pedindo para tu analisar no texto. E aí tu já faz uma leitura mais dinâmica, uma leitura mais
objetiva, né? Menos contemplativa, e tu já sabe mais ou menos o que tu quer ali dentro. Mas jamais tu vai deixar. Me prometam isso. Sempre leem o texto. Eu vi várias pessoas que depois tu escreve de novo ali. Sempre lê. O texto responde integralmente à questão. Eu botei um certo e um errado. Ou seja, sim e não. Algumas questões, a resposta está no texto. Está ali. E é isso que eu digo. É isso que eu digo para vocês não se preocuparem, porque muitas vezes, quando o Enem trabalha um assunto diferente, um livro que ninguém conhece, uma análise diferente, ele não vai pedir para que tu conheça essa análise diferente. Ele vai te trazer o texto que fala disso. E aí, 99% das vezes, a resposta é ali dentro. A resposta ali. Então, algumas vezes, sim, o texto responde integralmente à questão, porque a questão pede sobre o texto. E algumas vezes não. Algumas vezes tu tem que saber o texto, mas tu tem que ter um conhecimento também do assunto para agregar ao texto e para ampliar aquilo que está pedido na questão, em que o texto mostrou, mas faltam alguns elementos para justificar ou para responder a questão entre umas alternativas. Então, o texto responde a questão? Em algumas questões, sim, em outras, não. E aí a última, que é totalmente certa. A leitura do texto é sempre necessária? Sempre. Tá? Independente se vocês vão começar pelo enunciado ou não, vocês precisam ler o texto, porque ou o texto responde toda a questão, ou o texto é necessário para ajudar a responder a questão. Galera, a prova do Enem, como eu disse para vocês, ela gosta de trazer autores, tá? Ela gosta de fazer... Eu já cansei de analisar a prova do Enem, depois que os alunos faziam, e ver ali um autor que eu não conhecia e de eu comprar o livro. O Enem tem isso de instigar a gente, né? Digo a galera das humanas, instigar a gente a ler uma coisa diferente, uma ideia diferente. Então ele traz esses autores, entendeu? Traz isso. Então o texto do Enem é sempre importante, porque é ali que está a prova, entendeu? Ali que está a prova. Aí vamos fazer uma na prática aqui, ó. Exemplos de enunciados, tá? Segundo o autor tal, é o texto. Se numa prova, se numa questão falar, abre aspas, o Lula tem 10 dedos, mesmo que tu saiba que o Lula tem 9, o enunciado diz o quê? Segundo o autor. Se está falando segundo o autor, what the fuck? É segundo o autor. Não é segundo tu. Não é segundo o que tu viu na Jovem Pan, no YouTube. Não é. Segundo o autor. Segundo o autor, tu tem um compromisso com o autor, porque a questão tem. Então é por isso que é importante saber o texto e ter uma boa interpretação. Porque mesmo que seja indefensável o que está ali, segundo o autor, né? Ou então de acordo com o texto. Se é de acordo com o texto, é de acordo com o texto. Não o que tu aprendeu com a Sora Jussara, é de acordo com o texto. Não concorda com o texto, não concorda com o autor, estuda história, faz mestrado e defende isso. Agora, na prova, meu galo, é isso. E isso é uma coisa importante também, que eu quero que vocês vejam muito no Enem. Às vezes, o enunciado que está ali, o texto que está ali, ele aborda algo, e quando a questão pede segundo, de acordo com o texto, de acordo com essa coisa, tu tem que ficar vinculado àquilo. Quer ver? Vou dar um exemplo, ó, que não é bem dentro dessa lógica aí, mas vejam bem. Sobre a economia no Brasil, colônia, o autor para lá. Tá? Aí depois tem as alternativas. Sobre a economia no Brasil, colônia. Numa das alternativas, está dizendo que, por exemplo, havia escravidão no Brasil, colônia, Parará, o país que mais escravizou na América. Só que essa não é a resposta. Claro, eu dei aqui um exemplo bem uma caricatura, assim, bem diferentão. Mas, às vezes, a gente encontra dentro de uma questão uma alternativa que ela é correta em si mesma. Ela é lógica. Sim, o escravismo acontecia, o Brasil escravizou pra caralho. Só que isso não está de acordo com o enunciado. Então, mesmo que a questão esteja lógica em si mesmo, a alternativa, ela tem que dialogar com o que pede o texto.
de acordo com o texto ou com o que pede o enunciado. Então, tenha muito cuidado com isso. Esse é o único tipo de pega-ratão que existe no Enem. O Enem não tem pega-ratões. Esse é o único, de cuidar o que está no texto enunciado, porque às vezes tem ali uma alternativa que trabalha com um raciocínio que ele é totalmente válido, coerente, e aconteceu aquilo. Só que aconteceu aquilo, mas não tem nada a ver com o que a questão pediu. Não pode responder uma coisa com outra coisa. Tá? Outro exemplo. Com base no exposto acima e de acordo com o período tal, xxx. Aí tu precisa do quê? Do texto, e tu precisa ter um conhecimento básico do assunto. Porque diz o quê? Com base no que foi exposto e de acordo com o período tal. Se, por exemplo, eu ler um documento, tá? de uma revista da França que defendia lá a anistia para os brasileiros que fugiam da ditadura, eu trabalhar o texto, e a questão falar sobre o texto e de acordo com a ditadura militar no Brasil durante os anos 70, fale. Ou seja, a questão vai pedir algo que está no texto e também algo que não está no texto, que tem a ver com a ditadura militar nos anos 70. O que vai acontecer? Eu preciso, então, quando o enunciado for esse, quando esse for enunciado, eu preciso, então, saber. Tenho que decodificar o texto, mas também a prova exige que eu tenha uma base daqui para ajudar a responder a questão. Então, no enunciado, vocês já conseguem decifrar se está pedindo só o texto. E eu fico bastante nesse slide aqui, por quê? Porque a prova do Enem de Ciências Humanas, ela vai te dar texto. É isso que eu estou falando, muitos textos. Hoje eles estão menores, estão mais, né, são mais enxutos e tal, estão mais... Mas é basicamente isso. Então, a gente precisa entender filosoficamente a prova do Enem, né, como é que ela pensa, né, ligado às competências, às habilidades, aquilo que eu falei para vocês, direitos humanos, que é uma prova que não é diacrônica, não é cronológica, para vocês entenderem como é que ela é filosoficamente. O que eu estou fazendo agora para vocês é na prática. Como é que eu vou ler a prova e identificar ali que tipo de raciocínio que eu vou fazer para fazer a questão. Então, aqui eu dei algumas dicas, alguns macetes, alguns exemplos para vocês do tipo de enunciado, e a partir desse enunciado, como é que tu pode analisar ele. Tá? E procurem também sempre na legendinha, qual é a data, se é quando for uma imagem, se é uma charge. Isso tudo ali, porque eu digo, a resposta muitas vezes está no próprio texto, está naquela, né, no que o enunciado te ofereceu. Ó, outro aí, né? Segundo o texto e os acontecimentos da história do Brasil em tal época. Então, é segundo o texto e os acontecimentos. Então, o texto fala de alguma coisa ali, eu também tenho que saber o que aconteceu basicamente naquele período, e para isso, unindo o texto e com base de conhecimento daquele período, eu respondo, né, competentemente a questão. Tá? Vamos lá, mais uma. Cara, eu tenho certeza que vocês vão acertar todas na prova aí. Aí o formato das questões, tá? Aí um termômetro do mais quente e mais frio. Ela é interpretativa, né? O que mais aparece, tá? São questões interpretativas, como eu falei para vocês, de analisar o texto. Muitas vezes sempre fazendo, né? E quando o enunciado pede para tu ter o conhecimento também, pede para tu ir além, não só te basear no texto, tu tem que sempre fazer essa análise. É só o texto ou ele pede o texto e a época? Entendeu? Então, mas basicamente são questões interpretativas. Depois de literatura bibliográfica, e é aquela coisa, tá? A prova adora te jogar autores, livros novos, livros clássicos, jogar ali um textinho para tu analisar e para lá. Cai bastante isso, bastante livro, tá? Isso domina nas ciências humanas. Tem gente que nunca leu na vida o que lê no Enem fazendo a prova. Só para você ter uma noção que é leitura para cacete. Então, isso é um grande desafio do Enem, é tu ficar lendo, e no final tu não ratear porque tu leu pra caralho, tá ligado? A partir de fontes primárias, imagem, mapa, que eu já falei para vocês também, aparece bastante, né, em proporção, fontes primárias aparecem também, seja uma lei da Constituição, uma lei orgânica, um mapa, um decreto, né, uma carta do Papa, enfim, tudo isso é uma fonte primária e é uma análise que pode ser abordada, né, um enunciado que peça para analisar essa fonte primária. E as clássicas, que são as que são 10% que eu falei antes, enunciado alternativo. Ou seja,
Na Segunda Guerra Mundial, o eixo lutou contra os aliados formados por... Não é assim. Essas questões aparecem muito pouco na prova do Enem. É uma questão mais de uma prova tradicional. Então, essa é uma questão que a gente usa mais em prova de vestibular padrão, menos aqui na prova do Enem. O que confunde muita gente é justamente isso, né? Então, procurei aqui tô procurando aqui fazer com vocês essa análise para vocês conseguirem deglutir, conseguirem, né? Eu não fiz nenhuma questão até agora, eu só trabalhei com vocês, né? O esqueletão, como é que a prova é, porque as pessoas quando fazem análise de prova do Enem, muitas vezes não conseguem encontrar coerência, porque buscam uma coerência a partir de uma régua, de um filtro, que é a prova da URGS, né? Uma prova mais tradicional, uma prova que tem outro modelo. O Enem não segue isso. Quem começa fazendo, eu acho ele bagunçado e cansativo, porque ele está preocupado com aqueles eixos temáticos, as competências, os conteúdos é só para decorar a prova. Se o Enem pudesse, ele discutia só os conceitos. Ele usa por isso que ele é premiado ali, tanto é uma questão de geografia, daqui a pouco uma questão de filosofia. Aliás, a filosofia tem aparecido, o Thiago deve ter conversado com vocês, a filosofia está caindo bastante na prova do Enem, está aparecendo muito mais do que já apareceu. Durante muito tempo, a prova de história predominou a FU. Hoje ela está já, a filosofia está vindo junto aí, já está competindo, né? E que eu acho positivo também. Tá, vamos lá, passa mais uma. Clássicas são o que, senhor? Clássicas são as questões que eu falei agora. Vou dar um exemplo de uma questão clássica, tá? Um exemplo de uma questão clássica. Não, vê se vocês lembram disso. Vamos ver, eu quero que vocês me respondam aqui escrevendo, tá? No final dos anos 30, países como França e Inglaterra acompanhavam a expansão do nazismo na Europa e mantinham o que os historiadores chamavam de política de apaziguamento. Essa política de apaziguamento de França e Inglaterra frente à expansão do nazismo se deu, entre outros fatores, pelo fato de, letra A, serem favoráveis à ideologia do nazismo, letra B, temerem o avanço soviético e, portanto, como o nazismo é anticomunista, verem como positivo a expansão do nazismo para controlar os soviéticos. Letra C. A Alemanha tinha muita fonte e reserva de petróleo e brigar com ela seria perigoso para a economia europeia. Qual letra você responderia? Todo mundo, graças a Deus. Letra B. Essa é uma questão clássica. Essa é uma questão de Enem, de URGS, tá? Essa é uma questão clássica. A banca falou uma coisa e ela pediu para tu responder. Isso quase não cai no Enem, tá? O Enem, ele não trabalha assim. Ele vai jogar um texto. O Enem, por exemplo, faria assim. No jornal. Eu nem sei se a Alemanha. Agora eu estou me sentindo um burro agora. Acho que não, que a Alemanha tem petróleo. Não sei, mas inclusive a expansão alemã foi o contrário. Ela buscava recursos naturais em tudo que é lugar porque ela precisava difundir a indústria, né? Por exemplo, o Enem, por exemplo, colocaria um discurso do Winston Churchill, tá ligado? Um discurso do Winston Churchill falando para os ingleses, no jornal, coisa assim, para os ingleses para lá. E ali está o discurso dele, o trecho dele, e aí o discurso de Churchill no pré-guerra, ele defendia que os ingleses deveriam fazer o quê? Aí tá ali as opções, entendeu? Então, ou seja, na prova do Enem, tu vai pegar ali, ó, o discurso do Churchill para interpretar. Mas, obviamente, como eu falei para vocês, né, às vezes, você saber um pouco também de que lado estava a Inglaterra. Tem que ter conhecimento histórico para saber o quê? A Inglaterra estava do lado, né, da França contra a Alemanha, para nunca tu marcar uma alternativa que... Ou seja, tem que saber interpretar o que o Churchill falou ali, que era, na época, o primeiro-ministro, né, da Inglaterra, e também conhecer um pouco da história ali da Inglaterra, da Segunda Guerra Mundial,
para tu poder acertar a questão. Então, o Enem trabalha assim, basicamente, e não com aquela coisa do clássico, né? Perguntei, eu quero que tu me responda. Certo? Passa mais uma para frente aí. Então, esse é o formato. Tá, galera, vamos lá então. Tá aí, ó. Esse é o primeiro eixo temático, mais importante, aparece na prova sempre, 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 sempre. Vai aparecer agora, vai. A prova é assim. A não ser que tenha mudado agora, o Ministério da Educação, tá? Enfim, vou falar sobre isso. Mas, etnocentrismo, preconceito. Total. Então, aí, ó. Perspectiva de abordagem. Declaração Universal de Direitos Humanos, para vocês. Foco nas alternativas, ou seja, fiquem de olho nas alternativas que vão criticar a intolerância, criticar a discriminação, a exclusão, a violação dos demais direitos, tá? E termos sugeridos como gabarito de uma questão: autonomia, autodeterminação, alteridade, justiça social. Então, quando o assunto é etnocentrismo e preconceito, foquem lá, ó, procurem né, na questão que provavelmente um desses termos vai aparecer e essa é a resposta certa. E jamais a resposta certa ali que eu falei, né? Foca na alternativa com críticas, alternativas que vão criticar, alternativa que vão criticar a intolerância. Então, geralmente, o gabarito, quando a questão é etnocentrismo e preconceito, o gabarito está ali. Às vezes, a gente trabalha uma questão de um assunto, de um acontecimento, de um país que a gente nem imagina que aconteceu, a gente não sabe nada. Mas tu lendo ali a notícia, lendo o texto, lendo a questão, tu identifica, pô, isso aqui tá falando de preconceito, cara. Isso aqui tá falando de questão de gênero, de sexismo. Isso aqui tá falando, sabe, de homofobia, óbvio. É um episódio da história, né, sei lá, né, da Sicília, lá da Itália. Mas ali dentro daquele episódio que tu desconhece, o que está acontecendo ali, tu conhece. É universal. O que está acontecendo ali, a relação de poder, a relação de conflito, ela é universal. Então, tu pode ser, né, no Irã, tu sabe o que está acontecendo. Porque a prova do Enem tem um juízo de valor. A prova do Enem é ideológica. Ela defende direitos humanos, defende respeito. Então, tu vai ler ali a questão do Irã, tu vai dizer, olha aqui, papapá, é isso que a prova quer que eu responda. Entendeu? Tipo, para vocês, lendo assim, a prova ela fica mais dedutiva e dificilmente vocês vão errar. Vamos lá, passa aí. Por exemplo, aqui uma questão de etnocentrismo e preconceito, tá? Que já foi abordado, mas pode ser abordado, que eu separei para vocês também. Duas imagens ali, tá? Que a prova do Enem, como eu falo para vocês, ela pode aparecer através de imagens, de fotos. Vamos lá. Copa de 2010 na África do Sul, certo? Esse logo aí da Copa da África do Sul 2010, que o Brasil perdeu para o cinema, o Brasil perdeu para a Holanda. Vocês eram piá, né? Vocês nasceram, a maioria aqui nasceu o quê? 2006, não sei. Mas o Brasil perdeu para a Holanda lá, o Felipe Melo deu aquela pisada no cara lá, enfim, seleção do Dunga, Copa da África do Sul. O que acontece? Esse logo aqui, tá, que foi um dos principais da Copa, ele foi criticado, tá? E aí há um termo etnocêntrico, há um preconceito ali. Por quê? Tá? Até se tivesse uma aula presencial, a gente poderia fazer mais interativo aqui. Né? Mas eu vou deixar. Para quem já foi meu aluno no passado, eu provavelmente analisei essa imagem com vocês também. Mas para quem não foi, essa imagem aqui, ela tem um preconceito nela. Ela tem um etnocentrismo nela. Vocês conseguem identificar? Já vou dar de cara aqui, não é o negro com a bola na cabeça, não é, porque é um orgulho mesmo ter a cor negra ali, não seria associar a África com a cor negra, porque, inclusive, a África do Sul, ela é basicamente a África subsaariana, a África negra ali. Mas qual é o que tem ali, né, nesse desenho, desse mapa ali? O macaco? Não, só esse primeiro aqui, ó. Só da Copa da bola, da África do Sul ali. O segundo, depois eu mostro para vocês. A segunda imagem, depois eu explico. As cores em volta dele, não. As cores até remetem à bandeira da África do Sul. Mas tem outra coisa que é quase imperceptível, mas é um tipo de abordagem que o Enem pode trabalhar. Né? Se demorar muito também, não se preocupem, ela não, de antemão assim a gente, né? O olhar, não, sabe qual é o grande, gente? E quase imperceptível, mas a Copa foi na África do Sul,
certo? O desenho do rosto do negro ali com o pescoço dele representa um mapa. Mapa do quê? Mapa do quê? Mapa da África. E a Copa foi aonde? Na África? Não, a Copa foi na África do Sul. A Copa não foi na África inteira. Então houve essa crítica. A Copa, porque aí tu pensa, foda-se, é uma merda nada. Pra gente aqui, cara, a África é uma coisa, a África do Sul é outra. A África é um continente inteiro. A África do Sul é um país. Porque o Ocidente, tipo, meio que generaliza a África. Entendeu? A África. Há uma generalização, né, dos países. Então, há uma formação, há uma formação nossa cultural. A mesma coisa que a gente muitas vezes faz essa generalização com o Oriente Médio, com os árabes islâmicos, ligados ao todos são terroristas, todos são, entende? A gente tem essa, então há essa uniformização e para os africanos é horrível, porque porra, velho, a própria palavra África, o próprio conceito de país, a África é uma coisa que foi meio que a gente estudou isso em imperialismo, né? Foi meio que a força. Então há essa coisa de generalizar como se toda a, entendeu? Tudo é africano, tudo é não é a África do Sul, não é a África, é um continente, não é um país. Você não são. E aí entendam, é justamente isso que eu ia dizer para vocês. Vocês jamais vão deixar em branco uma questão dessa, porque vocês vão ter uma opinião, mesmo que a opinião de vocês não seja a opinião correta para a prova. Mas ninguém faz uma prova do Enem sem, não acho nada dessa questão que tu vai achar. A outra também é uma questão de ética e preconceito que foi abordado. Saiu na Vogue, não sei que ano, o LeBron James, né? Como é que chama ele agora? Esqueci lá. E a Gisele Bündchen. E nitidamente é uma imagem da Vogue, tá? Fazendo uma referência ao King Kong, né? Aquele filme lá dos anos 40, 50, o primeiro. Percebam, né? O King Kong. Né? Então, a ideia do quê? Do negro forte, força física. Para lá. Nem é a questão muito do macaco em si, mas a questão do negro é fisicamente forte. Melanina é força. A mulher é, então, né? Donzela ali jogada nele, fraca, e ele sendo forte. E aquilo que a gente bateu muita tecla já em prova não, né? Quando a gente trabalhou Brasil Colônia, é aquele estereótipo criado, né, do negro como força física, o negro como questão do labor, né? A força física, a destreza física, seja para trabalhar, seja do ponto de vista do sexo, tá? essa erotização categórica e caricata que se faz dos negros na história. Isso é, então a revista remonta, faz uma paródia com o filme, mas dentro de uma crítica ela reforça um estereótipo ali. Então isso é um tipo de a imagem que pode aparecer no Enem para vocês. E aí vocês já têm a receita do bolo, né? As questões ali, né? O que vai abordar, qual é o assunto, vão procurar o que na prova, vão procurar ali, entendi o que o Enem quis dizer, vai procurar nos enunciados ali uma coisa que fala sobre a intolerância, né? A crítica à intolerância, que fala sobre a diferença, a alteridade, respeito à diversidade. Essa é o gabarito ali. Ou o gabarito é uma coisa que pode dizer critica esse estereótipo que é feito a partir, né, de certos grupos humanos, como as imagens. Eu vou mais uma aí, essa aí é mais, essas outras são mais tradicionais. Vamos lá. Começar da esquerda, da direita para a esquerda aqui. Essa aqui, aquela mulher negra com o filho dela aí do fundo da favela, e ela está de lingerie. Essa foi uma campanha da do Loren, acho que nos anos 90, não, 2000, não lembro se foi nos 2000. E ali tem, não consigo enxergar, brasileira miscigenada do sangue, do samba, da carne, do rebolado. Parabéns a todas as mulatas maravilhosas deste país de muito borogodó. Nem sei por onde começar, né? O número de estereótipos que tem nessa imagem aí. Por quê? Porque associa ali, obviamente, a negra despida sempre, mostrando o corpo, né? Despido para lá. E a favela atrás, então meio que enquadrando, né? Meio que a do Loren, uma negra, para lá.
Então, tu meio que associa uma ligação meio que, então, negra tem que estar ali meio que sensual e é de favela. Então, é um estereótipo criado, se vende, né? Isso é uma imagem que se faz de fora do Brasil também, da gente reforçar estereótipos. E aí, dentro da frase, né? Brasileira do rebolado, do borogodó. Parabéns às mulatas, né? Que é um termo hoje que a gente sabe que deve ser evitado. Jamais vocês usem esse termo, porque ele é um termo racista. Mesmo que a gente não faça por mal. Ninguém fiz com a pessoa pau no cu, não, mas o termo mulata, ele é originalmente racista porque ele vem do mula, que é um animal estéril que não se reproduz. Porque durante muito tempo no Brasil, lá na virada do século XIX para o século XX, teoria do branqueamento, a ideia era o quê? A ideia do Brasil que o Brasil não se miscigenasse mais, o Brasil era um Brasil que ia para vadiagem, crime, para violência, para preguiça, e o Brasil precisaria então se dividir. Então, a mulata ou mulato vem dessa mistura que é ruim, que ela não reproduz, ou vai reproduzir coisas que vão levar o país à degeneração. Então, essa imagem ela está carregada da ideologia de gênero, tá? Dentro do etnocentrismo, dentro do preconceito, a ideologia de gênero. É outra coisa que aparece em prova do Enem também. A ideologia de... Sou contra esse assunto, sou. Foda-se. Desculpe. Não para ti, assim, no sentido que eu quero que tu concorde com o assunto. A prova do Enem pede isso. Então, agora é trabalhar dentro daquilo que eu falei, essas questões. A outra ali, clássica, né? Quem nunca foi numa festa ou nunca ouviu falar, elas não pagam. O elas não pagam é um termo né, sexista, se vocês forem ver, porque é um termo mercadológico. Se as mulheres não pagam, as mulheres vão mais na festa. Se elas vão mais na festa, os homens vão ser atraídos, porque vão mais mulheres para eles poderem pegar as mulheres. Portanto, os homens vão mais, vão gastar mais, vão beber mais, e a casa vai ganhar mais dinheiro. Então, há uma associação mercadológica de lucro, dentro de uma regra do, né, eu quero lucrar, como é que eu faço para lucrar? Não estou ofendendo ninguém, ok? Se a mina quiser ir mesmo, mas fique sabendo que ela está incorporada a uma lógica de venda. E aqui piorou, né? Essa campanha aqui que eu peguei na internet, eu peguei essa imagem na internet, isso aqui também pode ser uma questão de prova. Ali está dizendo, as mulheres que beberem 2 doses de tequila não pagam para entrar. O que fica subentendido para vocês, meninas? Que se tomar 2 doses de tequila, tu não paga para entrar. Na minha opinião, como homem, fica subentendido, pior do que elas não pagam, fica subentendido o seguinte, se eu beber, eu vou me empolgar. Se eu tô bêbada, digamos uma mina, se eu tô bêbada com tequila, ok, eu tô mais soltinha, não é? Eu tô mais acessível. Então a festa vai ficar mais legal, elas ficam loucas, né, Maria? Vão ficar loucas, eu fico mais acessível, ou seja, a festa vai... Então, quer dizer, a mina bêbada é mais fácil de pegar. Estão entendendo que há por trás disso tem a questão econômica, tem a questão, né? E as mulheres são livres. Foda-se, eu não vou pagar mesmo e vou ir. Se um cara vir me tirar, eu dou um soco na cara dele, escroto, pau no cu. Entendeu? É toda liberdade. Mas a gente tem que ter uma leitura crítica de dizer que essa lógica de festa, ela se utiliza de um mecanismo sexista. Ela se utiliza de um mecanismo sexista histórico no país, de associar a mulher à cerveja, com, né, lembra com as propagandas de bebida, né, da mulher? Por quê? Porque há uma questão de consumo, uma questão de propriedade. E uma sociedade patriarcal, brasileira, portuguesa, que trouxe esses valores e eles se disseminam até hoje. É por isso que é muito importante que eu digo para vocês, como eu falo, entender o Brasil colônia é o mais importante para entender o Brasil contemporâneo, porque ali se formam alicerces de uma sociedade que a gente vê até hoje, né? E as coisas melhoraram bastante. A gente não pode também achar que criticar tudo. Muita coisa está melhor para caralho. Perdão, eu tô falando palavrão aqui, um monte de fotos. Muita coisa melhorou. A gente vê coisas absurdas ainda hoje, mas se vocês pegarem, como eu disse, era natural. Até o respeito aos animais, aos cachorros, aos gatos. Cara, eu me criei na época, sabe? Eu sou um cara sincero. Tu matava passarinho com funda.
Se tivesse muito gato na tua casa, no teu pátio, gato, que é uma gatafila, é uma gataiada desgraçada. Tu pegava os gatos, botava dentro do carro de uma caixa de cachorro e jogava. Ou jogava na freeway. Só que o gato voltava antes de ti. O gato é foda. Às vezes tu tinha que perguntar pro gato como é que tu fazia para voltar, que tu tinha te perdido. Eu tô brincando, mas é real. Hoje mudou. Entendeu? Então, quer dizer, e há um processo aí de desconstrução, de evolução, que tem conflitos, que tem exageros, né? A gente sabe, a internet está mostrando isso, essas batalhas de narrativas, mas que ela é positiva, obviamente, porque historicamente, se a gente for perceber, e essa imagem desse slogan de festa é um slogan que diz mais do que ele mesmo. Ele diz muito como é que funciona a cabeça do brasileiro e como é que funciona a cabeça dos gêneros, as relações de gênero no Brasil. Porque essa festa deve ter vendido pra caralho. Não sei nem quem são a Meire e o Lucas ali, eu peguei aleatório, mas eu achei essa imagem interessante para explicar isso para vocês, que isso é algo totalmente componente da história. E isso é uma questão de anime. Isso é uma questão de anime. E a gente vai ver mais isso. Pode passar mais uma aí, Gabriel? Aí, ó, essa é outra questão que eu quero ver com vocês aí. Acho que essa aqui acaba. Depois a gente vai fazer umas questões também. Imagem e discurso. Toda imagem é um discurso, tá, gente? Toda imagem é um discurso. Ali eu mostrei na primeira foto ali, ó. E aqui o eixo temático, tá? É a ideologia que tá ali encabeçada. A ideologia é o eixo temático. Imagem e discurso, ó. Pode ver que a foto original é um soldado, né? Os dois soldados dando água pro cara e o outro apontando a arma para ele. Tem que se capturar. Dependendo do que eu quero fazer, eu recorto da imagem parte dela para que esse imagem, olha aí, a ideia da imagem discurso, mais ou menos, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, entende? Tu consegue perceber o que está sendo colocado ali, tu consegue captar ali. Então, se eu quiser mostrar que os soldados eram ruins com o cara, eu vou selecionar só aquela parte ali, ó, a parte mais ali aqui para minha esquerda, que o cara aponta lá para ele. Ele tá com a boca aberta ali, se fosse tomar um tiro. Se eu quiser criar um discurso de que os soldados eram bons, eu vou cortar a foto. Né? A gente faz isso direto na vida, né? A gente filtra nossas fotos direto. E tudo é assim. Né? Então, o Enem trabalha essas questões. A gente colocar uma imagem e vai dizer o que essa imagem cortou. Aqui uma imagem bem da época, isso aqui é muito antigo, gente, mas eu achei muito engraçado na época que eu trabalhei também, que é como uma imagem podia, na época, isso é época das eleições, 2014, eu não lembro agora, acho que foi 2014, foi até, eu não lembro agora que época foi isso aí, mas na época que PT e PSDB estavam disputando muito, e ali, ó, veja bem, tem um cara ali, tem uma criança, né, tem um cachorro coxando o cara de beleza, uma imagem aleatória, uma imagem maluca. E ali diz, né, como é que seria retratado essa imagem dependendo da revista, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma eu não consigo nem ler porque é muito pequeno aqui, mas enfim, a Veja vai, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer, aqui ó, a Veja, petista tortura filho de deputado tucano enquanto pratica zoofilia. Jornal Última Meia Hora ali, criança abduzida por alienígenas e pai é salvo por cachorro. A Globo, na época a Globo brigava com o PT, né? Vândalo é visto jogando criança em patrimônio público, cachorro tem de pedir, mas é morto. Época dos protestos, né? E a Record, que é da igreja, né? Milagre, criança é vista sendo arrebatada por Deus enquanto o cão do diabo tenta levar o seu pai para o inferno. É muito maravilhoso essas piadas aí que estavam na época. Mas é bem isso, é bem isso. É uma imagem e dependendo de quem... E isso é muito importante para a prova do Enem, né? Vocês identificarem o texto, identificarem quem falou, quem escreveu, está criticando, está defendendo, entender a ideologia por trás de uma imagem, de um documento, de qualquer coisa, de qualquer fonte. Porque essa análise, essa ideologia, essa imagem, ela vai dizer muito para a gente, ela vai conseguir espremer para a gente bastante. Está sendo dito que tu jamais vai errar isso na prova, porque tu consegue identificar onde o cara quer chegar. Muitas vezes, né, gente, um período histórico, dependendo de quem fala ele, sabe muito mais de quem falou do que o próprio período. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quando João fala de Maria, eu sei muito mais de João do que de Maria. Porque a maneira que a Maria foi narrada pelo João mostra se o João está com ódio ou está com
amor, é quem contou para ti. É quem contou para ti que vai estudar, por exemplo, o nazismo na Alemanha, na década de 30. O nazismo ia ser perfeito, porque quem contou aquilo fez um recorte com uma ideologia disposta a te convencer de alguma coisa. Tá? Ali, ó, discurso, narrativa, tá? Uma imagem, né? Que ao fazer uma leitura de realidade se projeta como verdade coletiva. Isso é uma ideologia, né? Eu crio uma ideologia, eu crio uma ideia, eu crio uma... Claro, a ideologia ela tem uma série de interpretações, ficções, né, filosóficas e tal. Mas, resumindo, ele é uma meia-verdade, né? Porque eu não estou mentindo, mas eu estou projetando uma coisa mais minha a partir de um ponto de vista que eu quero que tu chegue na conclusão que eu já tenho. Isso é uma ideologia. Eu vou narrar uma coisa para ti para tu concluir aquilo que eu quero que tu conclua. Então, as imagens são ideológicas. Pode passar mais um, hein, Gabi? Acho que a capa vai sendo 16 aqui. Aí vamos fazer uma análise aí, tá? Deixa eu só virar o celular aqui, que eu quero fazer com vocês aqui essa questão. Essa questão aqui é bem isso, tá? E acredite, quando essa questão, quando ela foi passada no Enem, a gente errou. É uma questão do livro As Barbas do Criador, da historiadora Lilian Schwartz. Ela tem um canal muito legal no YouTube. Uma professora de história muito legal, tá, gente? Uma historiadora fantástica. Eu tenho livros dela também. A Classe, como é que é o nome do livro dela? Tem um livro dela que ela fala sobre as instituições no Brasil, a questão do racismo institucional, o racismo na medicina, né? A questão da eugenia, a questão do preconceito, essas ideologias do branqueamento é famoso. Espetáculo das Raças, é o livro dela, da editora Brasiliense, que eu encomendei. Eu tenho ele há algum tempo, é muito bom também. E aqui tem uma imagem de Dom Pedro II novão ali, tá? E olha só o que diz aqui no Enem. Essas imagens de Dom Pedro II foram feitas no início dos anos 1850, pouco mais de uma década após o golpe da maioridade. Considerando o contexto histórico em que foram produzidos e os elementos simbólicos destacados, essas imagens representavam. Olha o que está dizendo aqui, né? A imagem dele. E olha o que pede ali na prova. Considerando o contexto histórico que foram produzidos os elementos simbólicos, segundo Renato. Aí que entra o que eu falei para vocês. Tu tem que ver o texto, a imagem. Tu tem que entender que o enunciado está pedindo. Eu tenho que conhecer um pouquinho de segundo Renato. Fazendo isso, essas imagens representavam o quê? Já vou responder porque a gente não tem muito tempo. Representavam o quê? Um imperador adulto que governaria segundo as leis. Por que essa é a resposta correta? Porque ele era novinho e estava ali, né, com a imagem de alguém sereno, responsável. Né? Por que esse é o gabarito? Essa é uma imagem oficial, tu viu? Uma imagem que foi criada dele, pintada para ele. Porque ele tinha 15 anos, vocês lembram disso? Como é que alguém de 15 anos vai ser retratado que nem eu, de boné, metendo, acho que não te dou, respeitando? Que é? Já pensou? 15 anos. Se alguém tem irmão de 15 anos, imagina ter irmão com 15 anos na ONU. Né? Que nem eu brinquei, né? Tamanho da barba. Exatamente, cara. O tamanho da barba. Tu tem que representar para um país um cara que tem 15 anos e é rei, que ele pode ser rei. Então ele tem que estar ali com uma imagem de confiança e que vai governar segundo as leis. É essa a imagem dele ali. Ele não está montado num cavalo, ele não está em guerra. Não pode ser outras coisas. Então analisem a imagem. Analisem a imagem de estabilidade, de confiança que ele passa de um cara bem mais velho do que era, porque você sabe, ele entrou no poder 15 anos. Isso faz toda a diferença. Então entendam, vocês não precisam decorar segundo o Renato. Vocês precisam saber o básico do básico de segundo Renato para fazer a prova, porque a prova vai te pedir o quê? Ela tá cagando para quando é que foi o golpe da maioridade ou em que ano ele entrou no poder. O que a prova quer é mostrar o seguinte para vocês, pedindo aqui, é que as imagens, elas são ideológicas e elas podem ser usadas para reforçar uma ideia, reforçar uma narrativa, reforçar até uma pessoa séria, uma pessoa sisuda. Essa aula vai ficar, a gente vai continuar fazendo essa prova aí semana que vem. A gente vai continuar com isso aí para o Enem, tá? A gente quer reforçar bastante para vocês, a gente vai trabalhar tudo isso toda a partir dessa prova, dessa análise aqui. A gente parou, a gente vai continuar a partir daí.
E vocês vão ver muito, se a gente vai treinar muito isso, como uma narrativa, ela tem por trás um discurso. E a prova da Enem pede que saiba isso. Muito mais o conteúdo em si, tá? Todo mundo, semana que vem, prova aqui pra gente continuar esse tempo importante, tá, galera? Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo, participa desse.